coração estiver aflito, se lembre de quem Ele é. Quando o coração estiver aflito, se lembre de quem Ele é. Pra ver o Pai, olhe para o Filho, Deus que se revelou a nós. A vida eterna já nos deu, a alegria e paz começam aqui. Pra si um povo escolheu, andemos para o encontrar. E então vamos cantar, estiver aflito, se lembre do que Ele fez, tudo que criou e sustenta, pelo poder da sua mão, nos estendeu a adoção, somos filhos da aliança eterna. Na morte, na ressurreição, unidos somos no Senhor. E então vamos cantar, estiver aflito, se lembre de quem Ele é. Quando o coração estiver aflito, se lembre de quem Ele é. Pra ver o Pai, olhe para o Filho, Deus que se revelou a nós.
vida eterna já nos deu. A alegria e paz começam aqui. Pra si um povo escolheu, andemos para o encontrar. E então vamos cantar, voltando ao eterno lar, pela estrada que nos conduz, vivendo no seu amor. Quando o coração estiver aflito, se lembre do que ele fez, tudo que criou e sustenta, pelo poder da sua mão, nos estendeu a adoção. Somos filhos da aliança eterna. Boa noite, amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Nós estamos contentes em podermos cultuar ao Senhor. Deus esteja abençoando a vida de cada um dos irmãos, também os amados irmãos e amigos que cultuam ao Senhor conosco através das redes sociais. Quero convidar os amados a, nesse momento, nós orarmos juntos, colocarmos a nossa vida diante do Senhor e iniciarmos o culto nesta noite dessa forma, orando. Chame aí os membros da sua família, as pessoas que estão na sua casa, você que nos acompanha pelas redes sociais, para que possamos orar. Eu quero convidar os irmãos que estão aqui conosco no templo a ficarem de pé, nos colocarmos de pé e vamos orar. Neste momento, colocar a nossa vida, as nossas famílias diante do Senhor, orarmos pela vida dos nossos irmãos e amigos que se encontram enlutados neste dia, também pela vida daqueles que estão lutando com a enfermidade, pedir a graça do Senhor sobre a vida dos nossos irmãos e amigos. Pai de amor, misericórdia, justiça e sabedoria, nós louvamos o Teu santo e excelso nome, Pai. O Senhor é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Colocamos diante do Senhor, ó Pai, as nossas vidas, a vida dos nossos irmãos e amigos que cultuam o Senhor neste momento conosco, Pai, que os nossos corações estejam abertos e com a intenção, ó Pai, a motivação de cultuar, adorar ao Senhor e aprender do Senhor, ó Pai, que a cada dia possamos, ó Pai, estar no centro da Sua vontade, vivendo, ó Pai, satisfeitos em sermos, ó Pai, filhos do Senhor, em vivermos o Teu querer e não a nossa própria vontade, ó Pai. Possamos estar cada dia com contentamento em nossos corações, que só é encontrado no Teu Filho Jesus Cristo. Abençoe, ó Pai, a vida dos nossos amigos e irmãos, ó Pai, que a Sua mão poderosa, o Teu Espírito Santo, ó Pai, traga consolo às famílias enlutadas neste dia, Pai, que o Senhor possa estar também, ó Pai, com a Tua mão poderosa e todo o Teu poder, trazendo a cura para aquelas vidas que estão lutando contra a enfermidade, tudo conforme a Tua boa, perfeita e agradável vontade, Pai. Abençoe a vida da Tua igreja, que siga cada dia forte, triunfante, pregando a Sua palavra e glorificando o Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 135. Você que tem os seus pedidos de oração, nos acompanha pelas redes sociais, pode estar enviando
deixando seu comentário com seu pedido de oração. Mas vamos neste momento cultuar ao Senhor, adorando a Ele, cantando o hino de número 135. Levante a sua voz, louve ao Senhor com todo o seu vigor. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores foi morto na cruz. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Louvamos-te, ó Deus, e ao teu Filho de amor, que foi morto, mas vive, Supremo Senhor. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Louvamos-te, ó Deus, pelo Espírito luz, que nos tira das trevas e a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Ó, vem nos encher de celeste fervor e fazer-nos fruir teu afável amor. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Amém. Deus seja louvado. Amados, nós vamos abrir as nossas Bíblias, o Salmo de número 129. Chegamos ao 10º Salmo, dos Salmos peregrinos, ou cânticos de romagem, nosso estudo destes Salmos, que tanto tem nos ensinado para a honra e glória do Senhor. Salmo 129, vamos fazer a leitura. Abra sua Bíblia, vamos ler juntos. Mantenha a sua Bíblia aberta, vamos estar com o auxílio do Espírito Santo entendendo esse texto. A palavra do Senhor no Salmo 129 nos diz assim: gravemente me angustiaram desde a minha mocidade, diga agora, Israel. Gravemente me angustiaram desde a minha mocidade, todavia não prevaleceram contra mim. Os lavradores araram sobre as minhas costas, compridos fizeram os seus sulcos. O Senhor é justo, Ele corta as cordas dos ímpios. Sejam envergonhados e repelidos para trás todos os que odeiam a Sião. Sejam como a erva dos telhados, que seca antes de florescer, com a qual o segador não enche a mão, nem o regaço o que ata os feixes. Nem dizem os que passam, a bênção do Senhor seja sobre vós. Nós os abençoamos em nome do Senhor. Feche os seus olhos, querido. Vamos agradecer ao Senhor pela leitura da sua palavra, essa palavra viva e eficaz revelada a nós. Mantenha a sua Bíblia e o seu coração abertos. Pai de amor, obrigado pela sua palavra lida, e agora, Pai, pedimos que o teu Espírito Santo nos auxilie e faça-nos entender
a mensagem do Senhor neste salmo para as nossas vidas, ó Pai. Que pela Tua misericórdia e para a Tua glória, o Senhor use o Teu servo, Pai. Tenha misericórdia de nós, ó Pai. Ensina-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, este salmo, Salmo 129, ele vai falar sobre perseguição e sofrimento. Algo que o povo de Israel, o povo de Deus, certamente conhecia muito bem e experimentou em muitas situações da sua história. E quando nós olhamos para este salmo, lembrando que este salmo ele está aqui pela vontade e pela direção de Deus, ele nos ensina e nos ensina muito. Porque assim como o povo de Israel, o povo de Deus, naquele tempo, lá no Antigo Testamento, ele sofria perseguições, passava por angústias, perseguições e sofrimentos, a igreja do Senhor, o povo de Deus hoje, continua passando por perseguições, angústias e sofrimentos também. E nos ensina muito este salmo a respeito do comportamento do povo de Deus e da igreja de Deus hoje diante do sofrimento. De como nos comportamos ou como se comporta o Filho de Deus, como age o Filho de Deus quando ele é perseguido. E aqui o sofrimento e a angústia não se dá por um desastre natural, por uma doença, mas aqui se trata exatamente da angústia e do sofrimento por perseguição, por pessoas. É uma angústia e sofrimento causada por esse fator externo. Outras pessoas, no caso do povo de Israel, outras nações que afligiam, angustiavam, abusavam do povo de Deus, do povo de Israel e faziam que esse povo sofresse grande angústia e grande sofrimento. Então, como agir diante dessas situações, diante das perseguições, diante do sofrimento? Nós estamos estudando estes salmos, os salmos peregrinos, ou os cânticos de romagem, que são os cânticos que o povo de Deus cantava ao peregrinarem de toda a região ali da Palestina para Jerusalém, onde iam ali para adorar a Deus, para prestar sacrifícios e adoração a Deus. E enquanto eles iam, eles cantavam esses salmos que falavam de situações que eles haviam vivido, que lembravam do poder de Deus na vida daquele povo, do quanto eles passaram por sofrimento, mas do quanto Deus esteve presente em todos os momentos da história deles, e como Deus foi fiel na sua palavra, de guardar o povo, de como mesmo em meio ao sofrimento eles não estavam abandonados, mas Deus estava com eles em todo o tempo. Então, sendo assim, eles eram encorajados. Estes salmos que lembravam da fidelidade de Deus, que lembravam de quanto eles poderiam confiar em Deus, trazia encorajamento, trazia renovo na fé. Em momentos de dificuldades e até em momentos de perseguições, aquele povo cantava e sabia que podia confiar em Deus, se lembrando de tudo aquilo que Deus havia feito, de quem Deus é e de como Ele é fiel à aliança que tem com o seu povo. Então, nós também como peregrinos hoje, aqui nessa terra, nesse mundo, nessa nossa breve peregrinação aqui, que nós chamamos de vida, estes salmos também nos ensinam a respeito de como nós devemos caminhar, de como deve ser a nossa caminhada aqui, essa breve caminhada da nossa vida aqui. Assim como esses peregrinos encontraram na sua caminhada dificuldades, nós também encontramos dificuldades. Nós olhamos a Bíblia e vemos que todos os homens de Deus, todo o povo de Deus passou por momentos de angústia, passou por momentos de dificuldade. Portanto, este salmo vai nos dar lições importantes a respeito desses momentos. Momentos em que o povo de Deus sofre perseguição. No momento em que hoje, no mundo, o cristianismo é a religião mais perseguida no mundo inteiro. Talvez nós aqui não tenhamos a noção exata de como isso se dá no mundo todo. A perseguição aqui ela ocorre sim, mas de maneira diferente. Não é como acontece na Ásia, no Oriente, os nossos irmãos sendo mortos por amor ao Evangelho, por amor a Deus, por amor a Jesus Cristo. Então a perseguição ela é real, ela é latente. E como agir diante dessa situação? Nós vamos entender isso olhando para a palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos afirma que sofrimentos, dificuldades e perseguições fazem parte
da vida daquele que ama Jesus Cristo. 2 Timóteo 3,12 vai dizer: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, padecerão perseguições. Se nos esforçamos em viver uma vida piedosa em Cristo Jesus, assim como o povo de Deus, naquele tempo, no tempo em que esse salmo foi escrito, passou por perseguições, nós também passaremos por perseguições. Talvez de maneira diferente da que eles passaram, mas passaremos por perseguições. E sem dúvida, esse salmo foi escrito em um momento assim, em um momento em que o povo estava passando por perseguição. E nós podemos nos lembrar de muitos episódios em que o povo de Deus passou por perseguição. O povo de Deus, logo na sua formação, logo assim, podemos dizer, após o seu nascimento como povo, ele passa pela escravidão no Egito. 400 anos de escravidão, um momento em que eles foram angustiados por aquele povo, pelo faraó egípcio. Eles foram escravizados, eles foram açoitados. O faraó depois mandou que os seus filhos, os meninos, fossem mortos. Um momento, sem dúvida, de angústia, de perseguição que aquele povo estava passando. Depois disso, quando o povo finalmente é liberto do Egito e vai para a terra prometida, ele sofre também com os povos pagãos, povos ímpios que estavam no seu entorno. Depois o povo ele é exilado na Babilônia, passa 70 anos de escravidão, e essas são só algumas das situações em que o povo de Deus passou por aflições, passou por dificuldades. Então não ache que você vai passar por aqui, vai passar por essa vida sem passar por aflições, perseguições e angústia. Principalmente se você é um servo de Jesus Cristo, saiba, Ele nos afirmou que no mundo nós teremos aflições, mas ao mesmo tempo Ele nos disse que isso não seria motivo para nos desanimarmos, porque se confiamos nele, Ele venceu o mundo e Ele está conosco, Ele promete até a consumação dos séculos. Então o salmista está fazendo aqui exatamente, se lembrando do sofrimento que esse povo havia passado, sem se esquecer do quanto Deus foi fiel e misericordioso para com esse povo, sem se esquecer da justiça de Deus. E o Salmo, nós podemos ver que do versículo 1 ao versículo 3, ele vai falar do sofrimento, de como foi esse sofrimento. O versículo 4 vai mostrar por que, mesmo com todo esse sofrimento, o povo não foi destruído. E do versículo 5 a 8, o salmista ele ora contra os inimigos. Então, observe os versículos de 1 a 3, o sofrimento do povo de Deus. A palavra de Deus nos diz: muitas vezes me angustiaram, desde a minha mocidade, Israel, que o diga. Aqui o salmista ele está falando, muitas vezes me angustiaram, mas ele está falando em primeira pessoa, mas falando do povo de Israel. Ele diz: Israel que o diga, é Israel quem está dizendo. Muitas vezes me angustiaram, desde a minha mocidade, desde a formação desse povo, passamos por angústia. E ele repete: muitas vezes me angustiaram, desde a minha mocidade, mas não prevaleceram contra mim. Os lavradores passaram o arado nas minhas costas e abriram longos sulcos. Aqui o salmista está retratando o sofrimento do povo de Deus. Ele está falando como desde o início da nação de Israel, essa nação passou por sofrimento, passou por aflições. Ele diz: muitas vezes me angustiaram, desde a minha mocidade. E observe, ele repete essa frase. Ele fala a mesma coisa duas vezes, e na Bíblia, quando há repetição, é porque está sendo dado ênfase àquilo que está sendo dito. Quando Jesus, nos seus sermões, ele diz: em verdade vos digo, ele repete, ele está dando ênfase ao que vai ser dito. E aqui, o salmista ele está dando ênfase, ele está dizendo que esse sofrimento não foi um sofrimento qualquer, mas foi um sofrimento muito grande. Ele repete: grandemente me angustiaram desde a minha mocidade. Ele fala isso duas vezes, mostrando que esse sofrimento foi um sofrimento que aconteceu repetidas vezes. Ele vai dizer: muitas vezes, desde a minha mocidade. Muitas vezes eu passei por sofrimento, eu passei por dificuldades. O povo de Israel, o povo de Deus, passou por essas perseguições. E aqui então ele está dando ênfase ao fato de que esse sofrimento, de que essa angústia foi forte, foram intensas.
severos e constantes. Desde a mocidade me angustiaram. Ele está falando da angústia causada por pessoas, por povos inimigos, nações inimigas que angustiaram o povo de Deus, que atacaram o povo de Deus, que escravizaram o povo de Deus, que perseguiram o povo de Deus e causaram sofrimento ao povo de Deus. E ele vai ilustrar esse sofrimento com a figura que chega a ser angustiante a gente imaginar. A gente pode tentar imaginar isso? Nós conhecemos o que é um arado? Creio que a maioria de nós conhecemos o que é um arado, aquele instrumento que é puxado por uma junta de bois, e o lavrador ele vai guiando, e ele tem uma lâmina para cortar a terra, e ele diz que o sofrimento é tão intenso que é semelhante a um arado passando nas suas costas. A gente consegue imaginar essa dor? Um arado passando nas costas, sendo puxado por uma junta de bois, e cortando as costas, e fazendo longos sulcos, longos cortes, mostrando o quão foi grande esse sofrimento e constante, quão grande foram as dificuldades que esse povo passou. Os lavradores passaram o arado nas minhas costas, ele diz, e abriram longos sulcos. Para a nação de Israel, o que o salmista está falando aqui é algo muito claro. Eles viviam da agricultura, eles conheciam muito bem isso. Eles conheciam o que era o arado, conheciam o que era arar a terra, ou tombar a terra, como nós dizemos, preparar ali o solo. Então eles sabiam o que era isso. Eles conseguiam imaginar e entender a dor de um arado passando nas costas. Ele usa aqui a figura do agricultor que vai para o campo com a junta de bois e passa o arado, simbolizando o sofrimento, esse arado passando nas costas. E ele diz que as angústias do povo de Deus eram semelhantes a isso. Não um arado abrindo a terra, mas abrindo as costas daquela nação, passando sobre aquela nação, causando grande dor, grande angústia. Eram sofrimentos grandes e intensos. Basta nos lembrarmos daqueles episódios que nós falamos aqui, escravidão no Egito, Babilônia, povos oprimindo. Quando o povo vai reconstruir a nação, quando volta a Babilônia, povos tentando impedir, grandes sofrimentos, perseguições e dificuldades. E esses sofrimentos foram longos e pesados. Foram muitas vezes que a nação passou por angústia. O versículo 2 diz: muitas vezes me angustiaram, desde a minha mocidade, mas não prevaleceram contra mim. É importante a gente perceber que o salmista, ele sabe, ele está dizendo, eu sei, eu sofri, eu passei por dificuldades, mas eles não prevaleceram contra mim. Não prevaleceram contra mim. Muitas vezes nós sofremos, muitas vezes o povo de Deus passou por sofrimento, sim, a nação de Israel passou por grandes sofrimentos, mas nós não fomos destruídos. Ele está escrevendo, e depois a nação vai cantar este salmo. Nós passamos sim por dificuldades, mas agora nós podemos cantar este salmo, lembrando das dificuldades, indo para a casa de Deus adorar. Nós podemos nos lembrar da dificuldade e ainda assim adorar a Deus, porque qual foi o motivo de nós não sermos destruídos? O que é, queridos, o motivo de nós não sermos destruídos hoje? Senão a graça, a misericórdia e a justiça de Deus sobre as nossas vidas. Muitas vezes nós sofremos, mas mesmo com todo o sofrimento, o povo não foi destruído. O motivo pelo qual o sofrimento não destruiu ou destrói o povo de Deus, o motivo pelo qual o sofrimento e a perseguição não destrói a igreja do Senhor, é porque o Senhor é fiel e justo. Mas o Senhor é justo, vai dizer o versículo 4, cortou as cordas dos ímpios. Eles estavam com arados passando nas nossas costas, mas o Senhor é justo e Ele cortou as cordas. E sem as cordas puxando, o arado não vai mais ser passado nas nossas costas. Sem as cordas, o Senhor cortou as cordas daquele que nos afligiam. Ele nos libertou. É isso que o salmista está dizendo. Ele trouxe libertação para a nossa vida. Ele não permitiu que nós fôssemos destruídos. Foi Ele que trouxe libertação. É Ele que não permite a destruição da sua igreja. É Ele que sustenta a sua igreja. É Ele que é fiel e justo para com a sua igreja e faz com que ela siga triunfante, porque a igreja é dele.
porque o povo é dele, é por isso que o povo não foi destruído. Não foi por mérito do povo, mas foi pela fidelidade de Deus, pela justiça de Deus sobre a vida deles. A igreja do Senhor, ela é perseguida. Nos 4 primeiros séculos da igreja, ela foi perseguida e o Império Romano tentou destruir a igreja. E a igreja só cresceu. A igreja se espalhou pelo mundo. A perseguição fez com que a igreja se espalhasse pelo mundo e chegasse até nós o Evangelho de Jesus Cristo. Quando as pessoas e as perseguições vêm, quando o inimigo ele acha que ele está vencendo a igreja ela está crescendo. A igreja, o cristianismo, ele é a religião mais perseguida hoje, mas ela continua crescendo. Na Ásia, no Oriente, seja onde for, onde a igreja é perseguida e nossos irmãos são mortos por amor ao Evangelho, o Evangelho não deixa de ser pregado, porque é Deus que é justo e cumpre as suas promessas, é Deus que é fiel e cumpre as suas promessas, é Deus que é justo e vai trazer justiça sobre os que perseguem a igreja de Jesus Cristo. A causa de nós não sermos destruídos é a fidelidade e a justiça de Deus. O cristianismo é a religião que sofre mais perseguição, mas ele não para de crescer em momento nenhum da história. O salmista diz que Deus cortou as cordas dos ímpios. É Deus quem preserva o seu povo, é Deus que liberta o seu povo, é Deus que preserva a sua igreja, porque Ele é justo, e sendo justo, Ele não permite que as portas do inferno prevaleçam contra a sua igreja, nem agora e nem em momento algum, até o momento que chegará, enfim, a derrocada final das portas do inferno, no grande dia, no dia do juízo, onde toda a injustiça será julgada, e a igreja triunfante estará louvando a Deus na glória. Amados, o povo de Deus continua louvando a Ele em meio à dificuldade, porque nós temos essa certeza. Essa certeza não pode faltar no nosso coração. Independente da dificuldade, a igreja, nós seguimos triunfantes pela fidelidade e pela justiça de Deus. É isso que encoraja o povo de Deus a prosseguir e confiar que diante de novas dificuldades diferentes, perseguições diferentes, situações diferentes, nós continuamos confiando, porque nada surpreende ao nosso Deus. Nenhuma dificuldade que vem é novidade para Deus. Ele é justo e fiel, Ele continuará preservando, conservando a sua igreja, fazendo com que ela cresça, trazendo libertação e auxílio para os seus. É a mão poderosa do Senhor sobre o seu povo, sobre a sua igreja, que não permite a sua destruição e faz com que haja crescimento da igreja para a honra e glória dele e expansão do reino. Dos versículos 5 ao versículo 8, agora o salmista ele ora. E ele pede justiça de Deus sobre os que perseguem o povo de Deus. Porque os que perseguem o povo de Deus, eles não estão simplesmente perseguindo a um povo, a uma nação, mas eles estão indo contra o próprio Deus. Eles estão se rebelando não somente contra Israel, mas estão se rebelando contra Deus. Então ele vai clamar por justiça. Ele vai dizer a partir do versículo 5: sejam envergonhados e repelidos todos os que odeiam Sião. Sejam como a erva dos telhados que seca antes de florescer, que não enche a mão do ceifeiro, nem os braços daquele que ata os feixes, e também os que passam não digam a bênção do Senhor. Aqui ele pede a Deus que traga justiça sobre aqueles que estavam trazendo ao povo dele sofrimento e angústia. Queridos, quando alguém trouxer sofrimento e angústia sobre a vida da igreja, sobre a nossa vida, nós devemos fazer o quê? Buscar vingança? Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Ensina que nós devemos orar e entregar a justiça de Deus. Aqui nos Salmos nós vemos o que depois o apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos 12, falando que nós não devemos pagar o mal com o mal, mas vencer o mal com o bem. Não devemos nos vingar, mas entregar a justiça e a ira de Deus, porque dele é a justiça, dele é a vingança.
nós não temos nenhum direito de nos vingarmos. Nós somos muito ávidos a retrucar, nós somos muito rápidos em revidar, mas a palavra de Deus nos ensina que nós devemos entregar a Deus. E é importante nós entendermos também que aqui o salmista, ele não está, podemos dizer, advogando em causa própria, ou seja, ele não está falando de alguém que feriu a ele pessoalmente, mas ele está falando de alguém que está ferindo ao povo de Deus, que está angustiando ao povo de Deus, e consequentemente está se rebelando contra Deus. E ele pede justiça, ele pede que eles sejam envergonhados e sejam repelidos, ou seja, eles estão ali na tentativa de dominar e destruir o povo de Deus. Ele diz: Deus, manda eles para longe, envergonhados de não terem conseguido aquilo que era o objetivo deles, que era envergonhar a sua nação. Então o salmista está pedindo isso aqui, que os ímpios sejam envergonhados, sejam repelidos, no versículo 5, que eles não consigam destruir o povo de Deus, como não conseguiram, mas saiam dali envergonhados. Depois ele pede que os inimigos do povo de Deus sejam como a erva que nasce no telhado. Os versículos 6 e 7 vão nos mostrar isso. Os telhados das casas eram planos, eram como se fossem as nossas lajes hoje, só que claro que não com concreto. Ali era aqueles telhados planos, feitos com raízes, feito aliás com barro, feito com argamassa, feito com palha e com madeira, e o vento levava sementes, e sementes caíam sobre os telhados, e começavam a nascer algumas ervas sobre aqueles telhados, porque ali havia madeira, ali havia palha, ali havia barro, mas não tinha como aquelas ervas criarem raízes. Então logo o que acontecia? Vinha o sol, e elas murchavam. Ele está pedindo a Deus que sejam assim aqueles que vão contra o povo de Deus, que eles não durem muito, que eles não tenham muito sucesso nessa empreitada de tentar destruir o povo de Deus. Assim como o capim, a erva que se cria em cima do telhado das casas naquele tempo, que logo depois murcham e secam, ele diz: assim sejam aqueles que vêm contra a sua igreja, que vêm contra o seu povo, assim sejam. O salmista pede ao Senhor para que os inimigos do povo de Deus pereçam rapidamente, como o capim, a erva inútil sobre o telhado. Em vez de retribuir o mal com o mal, em vez de buscarem vingança e justiça com as suas próprias mãos, o povo de Deus, o salmista aqui entrega aqueles que trazem para ele para a nação, perseguição e sofrimento, ele entrega nas mãos do Senhor, entrega a justiça de Deus, como a palavra de Deus também nos orienta, lá em Romanos 12, 17 a 21, que nós devemos entregar e confiar que Deus fará justiça pelo seu povo. E o versículo 8, finalizando o salmo, vai dizer: e também os que passam não digam a bênção do Senhor. O que ele está dizendo aqui? Os lavradores, os israelitas, quando eles estavam no campo trabalhando, eles abençoavam uns aos outros, dizendo: a bênção do Senhor esteja sobre você e sobre o seu trabalho, meu irmão. Mas sobre aqueles que perseguem o povo de Deus, a bênção do Senhor, nós não vamos abençoá-los, nós não vamos desejar a Ele que a bênção do Senhor esteja sobre eles, porque eles estão contra o Senhor, eles estão agindo contra a vontade do Senhor, eles estão agindo contra o povo de Deus, rebelando contra o povo de Deus. O salmista está entregando a Deus aqueles que ofendem a Deus, aqueles que ofendem a nação, o povo de Deus, aqueles que ofendem a igreja do Senhor. E ele faz isso para que através da justiça de Deus, porque Deus ele é amor, mas Deus ele é justiça e trará todos a justiça, para que através da justiça de Deus, o nome de Deus seja glorificado entre as nações. Se esses inimigos não se arrependeram e continuam rebeldes contra Deus e contra o seu povo, que o nome de Deus seja glorificado através da justiça de Deus sobre eles, através da ira de Deus sobre eles, porque Deus ele é o justo juiz. Ele é o que pode julgar, salvar e condenar.
Na verdade, aqueles que não creem já estão condenados. 1 João vai dizer que se nós erramos, aqueles que creem em Deus, não é o caso desses aqui que estão perseguindo o povo de Deus. 1 João vai dizer que se nós erramos, Deus é fiel e justo para nos perdoar, se nós confessarmos nossos pecados e nos arrependermos. 1 João 1, 9 e 10, se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Porém, se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, amados, diante do sofrimento, diante das dificuldades, das perseguições e da angústia, precisamos nos lembrar, Deus é fiel e justo com aquele que se arrependeu dos seus pecados e confessa os seus pecados. Mas aqueles que estão perseguindo o povo de Deus, não se arrependem dos seus pecados, serão entregues à ira de Deus, à condenação, à morte eterna, ao inferno. Porque somente em Deus há salvação. Diante dos sofrimentos, amados, precisamos nos lembrar que o Senhor continua conosco, que nós podemos continuar confiando nele. E, sobretudo, nós não podemos nos esquecer jamais que o maior de todos os sofrimentos, eu e você não passaremos. Porque Jesus Cristo carregou esse sofrimento por nós, o peso do meu e do seu pecado. Ele carregou na cruz para nos justificar e nos fazer hoje filhos de Deus, participantes da família de Deus, do povo de Deus. Esse salmo, ele tem aplicações para a nossa vida. Nesse mundo, nós vamos passar por aflições, vamos passar por dificuldades, vamos passar por perseguições, e o fato disso acontecer não significa que Deus te abandonou. Não significa que Deus não está com você. A igreja ela é perseguida, o povo de Deus ele foi perseguido, e vamos continuar passando por perseguições e aflições enquanto aqui estivermos, até o dia em que Deus trará a justiça, Deus trará o seu reino, e então nós seremos, pela graça de Deus, levados para a glória eterna. Mas enquanto aqui, nesse mundo caído no pecado, passaremos por perseguições. Então nós devemos, esse salmo nos ensina, nós devemos fazer o quê com aqueles que nos perseguem? Orar. Orar para que eles se arrependam. Orar para que eles se arrependam e encontrem em Deus o perdão, sabendo que se eles não se arrependerem, assim como nós, se não nos arrependêssemos dos nossos pecados, seríamos entregues à ira de Deus, à justiça de Deus. Ore para que essas pessoas, aqueles que perseguem a igreja, se arrependam e se voltem para Deus. Aqueles que te perseguem, te fazem sofrer, ore para que eles se arrependam e se voltem para Deus. Não alimente pensamento de ódio e de vingança contra essas pessoas, mas de misericórdia. Não alimente o desejo de se vingar, de retrucar e de revidar, mas saiba que Deus trará justiça a todos. Romanos 12, 9, a palavra de Deus diz: meus amados, não façam justiça com as próprias mãos. Romanos 12, 9. Não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar a quê? A sua ira? A ira de Deus. Deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Ele trará justiça sobre todos. Lembre-se que Deus trará todos a juízo. Nenhum de nós vamos escapar do julgamento de Deus. Aqueles que estão em Cristo Jesus, que creram em Cristo Jesus, confessaram os seus pecados, arrependidos, encontrarão nele salvação. Aqueles que não o fizeram, estão condenados. Lembre-se que somente unidos a Cristo, nós somos capacitados a fazer isso aqui. Como é difícil orar pelo arrependimento daquele que nos faz sofrer. Como é difícil orar pela vida daqueles que estão lá no Oriente matando os nossos irmãos.
Nós oramos sempre, nos lembramos sempre de orar pela vida dos nossos missionários. Nós precisamos lembrar de orar pela vida daqueles que estão perseguindo os nossos missionários. Que eles se arrependam. E que se arrependendo encontrarão perdão em Deus. Se não, estão condenados. Precisamos lembrar de orar pela vida desses, porque é somente unidos a Cristo que nós estamos livres da condenação. Seremos capazes de suportar os sofrimentos, seremos capazes de orar pela conversão e salvação daqueles que nos fazem sofrer quando unidos a Cristo, pois foi isso que Ele fez. Jesus, ao ser cortado pelo arado dos nossos pecados, Ele orou e disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E logo depois dessa oração de Jesus, um dos soldados, ele diz: realmente, esse era o Filho de Deus. Alguém ali naquele momento entendeu e se arrependeu do que havia feito. Oremos pelo arrependimento na vida daqueles que perseguem a igreja. E somente unidos a Cristo seremos capacitados a orar dessa forma. Deus nos abençoe, amados, e nos capacite a sermos mais parecidos com Cristo, a sermos mais parecidos com aquele que está sendo apontado em todos esses salmos, quando fala de suportar os sofrimentos, quando fala de confiar no Pai, quando fala de amar até mesmo aqueles que nos perseguem. Tudo isso aponta para o nosso Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe e nos capacite a sermos mais como Ele é. Quero te convidar para nós orarmos, vamos orar pela sua vida. Quero convidar o pastor Helenilson para nós orarmos. Se tivermos algum pedido também nas redes sociais, nós queremos pedir, vamos estar orando, né? Pedir aos irmãos também que orem pela vida da família Machado e Alves, orar pelos familiares enlutados devido ao falecimento da irmã Jaqueline, e orar também pela vida do João Miguel, bebezinho que se encontra internado. Vamos orar pela vida dessas famílias, pela vida, né, do meu primo Vinícius, o esposo da Jaqueline, que veio a falecer, que nós possamos estar orando, que Deus fortaleça a vida do seu servo. Também pedir e orarmos pela vida da irmã Ivana Souza. A irmã Ivana foi uma grande amiga nossa, companheira ali na missão na Colômbia, e nessa tarde também veio falecer em razão da luta que ela estava travando com o câncer. O Senhor a recolheu. Vamos orar pela vida da família da Ivana, pela vida das filhas da Ivana, que Deus possa estar confortando, consolando a vida delas. E algo que nos conforta é porque nas conversas que tivemos antes, essa serva do Senhor falou muito da confiança e do contentamento que ela estava tendo em Deus nessa luta. Então nós temos a certeza de que ela está nos braços do Pai. Vamos orar também pela vida da irmã Lucineide Alves, a irmã Euseli Gandra, Deus esteja abençoando, minha irmã. Pelo Celoni Marinho, Deus abençoe. Irmã Edneia Mesquita Maciel, Deus abençoe grandemente. Irmã Cláudia Silveira, Deus possa estar abençoando. Vou passar a palavra ao pastor Helenilson. Vamos estar orando neste momento. Quero convidar a igreja a se pôr de pé. Nós vamos também estar orando pelo pastor Antônio Amaral e a sua esposa, os servos de Deus que estão ali internados no hospital em Bom Jesus, Covid-19. Eles estão bem, graças a Deus. A cada dia a recuperação vai sendo melhor. Tá? Vamos orar pelos nossos irmãos, os vizinhos, as famílias enlutadas. Hoje já visitei a família aqui da irmã Adriana, nossa vizinha, a sua filha de 27 anos, partiu, foi para a eternidade. Aprove o Senhor levar para perto dele. Vamos orar também pela família do seu Jair, aqui de Cardoso, que faleceu agora à tarde. Vamos estar orando por essas famílias. Também orar pela Mirela, essa que está sempre nos pedindo nas redes sociais.
Pai bendito, glorioso, todo-poderoso, nós agradecemos o Senhor por nos ouvir, por receber a nossa adoração. Não há Deus como o Senhor, não há maior, não há melhor, o Senhor é único, é o Deus todo-poderoso. Ó Deus, nós agradecemos o Senhor por receber esta adoração, por nos mandar essa mensagem poderosa aos nossos corações. Ó Deus, obrigado pelas igrejas que neste momento estão com as portas abertas, proclamando a Tua palavra através das redes sociais ou presencialmente. Obrigado a Deus porque o Israel do Senhor de hoje é um Israel poderoso, é um Israel que ouve o Senhor, é um Israel que está à disposição do Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, nós suplicamos o Senhor que abençoe os pastores, as igrejas evangélicas que verdadeiramente têm pregado e anunciado a Tua palavra com autoridade. Ó Deus, abençoa os nossos irmãos aqui presentes, abençoa, Deus, as nossas autoridades, que é sobre nós, ó Deus, política e civil. Ó Deus Todo-Poderoso, também nós agradecemos o Senhor pela vida, ó Deus, daqueles que estão sendo recuperados através dessas enfermidades que chegou nos nossos dias. Ó Pai bendito, agora console os corações da família, ó Deus, da irmã Adriana, nesse momento tão difícil, aonde, ó Deus, aprove o Senhor levar a filha dela, a filha querida, para morar com o Senhor no céu. Sabemos que é difícil, é uma dor insuportável, dói muito, mas o Senhor é Deus, o Senhor é o Deus da consolação, é o Deus que está conosco, nunca nos abandonou e está ali, tanto com aquela mãe, como também com Vinícius. Ó Deus glorioso e poderoso, nós agradecemos o Senhor, obrigado por nos ouvir, continue conosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. E até a próxima sexta-feira, sexta-feira live. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Fique com Deus.